Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Relatos do Luiz. E se vocês gostam do meu conteúdo, eu quero pedir que deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. E se vocês querem ver a sua história contadas aqui neste canal, eu vou deixar o link na descrição. E bora para mais um relato falando desta lendária e impressionante criatura chamada lobisomem? Bora lá? A história que vou relatar se passou no Nordeste do Brasil, quando eu estava caminhando em uma tarde com o meu cachorro, por uma trilha que atravessava um denso manguezal. Eu apreciava a natureza ao meu redor, os imponentes mangues se erguendo aos céus, e os sons dos pássaros e dos animais silvestres. E o meu cachorro estava se divertindo, farejando aqui e ali. E enquanto eu caminhava tranquilamente, eu vi o meu cachorro se afastando cada vez mais. E depois de chamá-lo várias vezes, ele não voltou. Antes eu tinha o visto com o focinho no chão, seguindo um cheiro que aparentemente o atraiu, que fez ele ir correndo e desaparecer na escuridão do manguezal. Eu continuei chamando, mas nada dele voltar. Já fazia alguns minutos que o meu cachorro tinha sumido da minha vista. E isto começou a me deixar muito preocupado. O rastro que ele seguiu provavelmente o levou bem para dentro da densa floresta. Enquanto eu caminhava, eu chamava pelo meu cachorro, gritando cada vez mais alto. Mas nada adiantava, nenhum sinal do meu cachorro. Parei para escutar se ouvia algo e me surpreendi ao perceber que não tinha mais nenhum barulho de pássaros ao redor e nenhum estalo de galhos causado por algum animal. Era como se o manguezal tivesse se esvaziado de toda forma de vida. Apenas o assovio do vento nas árvores podia ser ouvido. Eu olhei para o relógio e já eram quase 7 horas, e a escuridão caía rapidamente. Maldito cachorro, eu pensei, era só o que me faltava. E quando eu olhei para o relógio novamente, já eram quase 8 horas da noite. E eu havia adentrado na trilha do que jamais havia feito antes. Estava tão escuro que me vi obrigado a voltar. Quem sabe o meu cachorro também tinha dado meia volta e estava me esperando um pouco mais à frente. Ou até quem sabe já estava me esperando junto ao carro. E convencido disso, eu retornei pelo mesmo caminho. De qualquer forma, era impossível ficar ali à noite. Depois de alguns minutos de caminhada de volta, tendo chamado o meu cachorro centenas de vezes no percurso, eu cheguei de volta ao carro, mas nada, nenhum sinal do meu animal. Ele simplesmente havia desaparecido. Entre a raiva e a tristeza, tive que tomar a decisão de voltar para casa. Minha casa era um pequeno chalé afastado da cidade. E enquanto dirigia, eu me lembrava da estranha sensação que tive no caminho de volta. A sensação de que algo havia me espreitado e também aquele silêncio estranho. Chegando em casa, me aninhei no sofá, tomando um chá e pensando no meu cachorro. Eu pensava no que poderia ter acontecido com ele. Quando olhei o relógio, já era passado da meia-noite. Me levantei para dar uma olhada pela janela que dava de frente para o pequeno bosque, que estava iluminado pela luz da lua. E foi então que eu vi 2 olhos amarelos entre as árvores. Por um instante até pensei que foi o meu cachorro que havia voltado. Eu peguei um casaco e coloquei as botas e me apressei para fora para encontrá-lo. Eu dei a volta na casa em direção ao bosque. Os olhos ainda estavam lá, mas era difícil distinguir alguma coisa na penumbra. Eu chamei pelo nome do meu cachorro, mas ele não respondeu. Nenhum latido ou movimento em minha direção, apenas aqueles 2 olhos amarelos continuavam me olhando.
Eu me aproximei um pouco mais, quando de repente aqueles dois olhos luminosos que pareciam estar no chão se elevaram a cerca de uns 2 metros de altura. E aquela criatura deu um passo à frente e soltou um rosnado. E se revelou à luz da lua, com a sua cabeça toda peluda e com orelhas pontudas. E a sua boca escancarada deixava à mostra as suas enormes presas. E o mais estranho era o seu tronco semelhante a de um ser humano. E era coberto de uma fina pelagem escura. E eu fiquei paralisado de medo. Mas por um instinto de sobrevivência, consegui girar o meu corpo e correr em direção à casa. Escorregando algumas vezes, eu consegui chegar até a porta de entrada. Eu entrei e tranquei a porta com as mãos trêmulas. E eu corri para o telefone a fim de chamar a polícia. E foi então que eu ouvi um grande barulho na janela. E eu percebi que algo havia sido arremessado. E quando a polícia chegou alguns minutos depois, eles encontraram o cadáver do meu cachorro embaixo da janela. E ao observar aos arredores, eles ficaram muito surpresos ao observar o local onde eu havia visto a criatura. Rastros de pata semelhantes a de um cão enorme. E após aquele terrível incidente, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu me mudei daquela casa no meio da floresta, incapaz de voltar a viver ali com aquela criatura assombrando a minha vida. Eu passei noites em claro, revivendo aquela cena aterrorizante. Eu tentava entender o que realmente havia acontecido. Meses se passaram e eu não conseguia esquecer. E eu decidi investigar o que poderia ter sido aquilo que eu vi naquela noite. Eu pesquisei sobre criaturas lendárias, mitos e folclores da região. Até que um dia eu encontrei relatos de outras pessoas, de uma criatura conhecida como o lobisomem do Nordeste. E as descrições batiam com o que eu tinha visto. Um ser com características humanas e caninas. Dizem que essas criaturas habitam as florestas do Nordeste do Brasil, atacando animais e por vezes seres humanos. Fiquei estarrecido, pois agora tudo parecia fazer sentido. Eu realmente havia me deparado com o lobisomem naquela terrível noite. Desde então evito ao máximo me aventurar pelas florestas, temendo um novo encontro com aquela criatura. Este foi o relato de hoje. Tenham todos uma boa noite.